Estamos nós aqui na TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Gente, hoje, como sempre, né? Um programa que eu tenho certeza que vai agradar a todos os nossos telespectadores, porque é um assunto que interessa a todos, aos homens, às mulheres e, infelizmente, né, até as crianças. Estaremos falando sobre obesidade, né? Quem que não está precisando aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? E para falarmos desse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Direta, mais uma vez, a presença. Também já vou falar do nosso amigo, né? Que já veio várias vezes e já ficou da casa. Do nosso amigo, Dr. Everton Ricieres Caramelo, que é médico endocrinologista na nossa vizinha cidade de São José do Rio Pardo. Então, já vamos iniciar mandando aquele abraço e, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Dr. Everton, que se deslocou da nossa vizinha cidade e se veio até Mococa, com certeza, para prestar assim, uns esclarecimentos com o maior carinho a todos os nossos telespectadores. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Eliana. Obrigado aos telespectadores. É um imenso prazer para mim voltar aqui. Eu já me sinto da casa já. E realmente é um assunto que hoje eu falo que é muito importante, né? Então, nós vamos falar sobre uns dados estatísticos que realmente a obesidade é uma doença assustadora mesmo. Então, gente, vocês já conheceram o nosso convidado. Hoje estaremos falando sobre endócrino. Vocês sabem, né, que endócrino trata as doenças da tireoide, trata diabetes, obesidade e uma série outras de doenças. E vocês que estão nos assistindo vão, como sempre, né, poder participar, tirar suas dúvidas. Nós vamos começar aqui conversando. Enquanto isso, você que está um pouquinho obeso, tenta fazer aquele regime e não consegue. Ou às vezes toma algum medicamento, quer tirar alguma dúvida, ligue para a gente. Nosso telefone, o 4147. E o nosso e-mail, saudetvd@hotmail.com, está à disposição de vocês. Como sempre, vamos lá ajudar a fazer o nosso programa Saúde. Mas, gente, antes de iniciarmos o nosso programa, aproveitando que hoje nós estamos na presença de um médico de São José do Rio Pardo, eu gostaria de abrir o programa de hoje pedindo encarecidamente a todos os nossos telespectadores que a gente se concentre um minutinho mesmo em oração. Oração ao Dr. Gastão, médico de São José do Rio Pardo, pediatra, assim, há muitos anos, um dos médicos mais antigos de São José do Rio Pardo, que infelizmente está passando por seríssimos problemas de saúde e nesse momento precisa muito das nossas orações. Então vamos aqui, né, se juntar à família do Dr. Gastão, do seu filho, Dr. Rogério, que nesse momento está passando por momentos muito difíceis mesmo. Dr. Gastão, que Deus o tenha, que Deus te abrace, né, e te receba com o maior carinho, né? E a gente deixa aqui, então, nosso pedido de orações. Doutor, pode... Eu estava saindo de São José para vir para cá e recebi o telefonema de um amigo me falando que o Dr. Gastão estava muito mal, estava na UTI, e chegando aqui em Mococa eu liguei de volta e realmente o quadro é muito, muito grave. E acho que agora é o momento da gente orar muito por um médico. Eu falo que São José deve muito ao Dr. Gastão. Além de ser um médico, um pediatra fantástico, era um ser humano fantástico. O Dr. Gastão era uma pessoa que, de uma índole boa, de um caráter. Olha, espero que Deus ouça as nossas orações. E se de nada disso der certo, mas que Deus tenha o Dr. Gastão num bom lugar. Um homem que merece. Eu tenho certeza também que a nossa vizinha cidade de Monte Santo, uma hora dessa deve estar aos prantos. Né? Com certeza. E saber que está, infelizmente, prestes a perder o Dr. Gastão. O Dr. Gastão. Mas com certeza o céu vai ficar mais feliz. Muito, com certeza. As pessoas boas
Parece que elas vão mais cedo, né? Quantas crianças, quantos Nossa. adultos, né, passaram pelo Dr. Contar Gastão? uma passagem rapidinha dele, Eliana. Quando eu comecei a dar plantão em São José, 2004, 2003, chegou uma criança para mim muito mal, era umas 2 e pouco da manhã, e eu perguntei para a enfermeira, falei, olha, eu preciso internar, quem que eu chamo aqui que está na retaguarda? Ela falou, liga para o Dr. Gastão. Eu falei, mas ele está na retaguarda? Não, mas pode ligar para ele. Peguei, liguei 2, era 2h40 para ele. Aí ele atendeu. Eu falei, doutor Gastão, o caso é assim, assado. Meu nome é Everton, eu sou médico plantonista. E eu precisava internar. Meu filho, pode internar no meu nome. Você precisa que eu suba aí agora para vê-lo? Eu falei, não, doutor, eu só precisava interná-lo, mas dá para o senhor ver mais. Se você precisar, você me liga, eu vou e vê-lo. Quer dizer, um exemplo de vida, né? Um exemplo de médico. Eu jamais esqueço dessa passagem. Com certeza, se for esse mesmo o desejo de Deus, Ele vai cuidar das criancinhas lá no céu, né? Com certeza. Então, a família Dr. Gastão, nós estamos aqui em oração e, se Deus quiser, né, Ele estará sempre em boas mãos. Mas vamos lá, vamos iniciar o nosso programa Saúde. Dr. Everton, falando sobre obesidade, né? Infelizmente, as crianças, os brasileiros, a população de maneira geral, mundial, está obesa. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Eu falo que a gente está enfrentando uma epidemia de obesidade, né, Eliana? Há mais ou menos uns 4 anos foram tirados do mercado muitos medicamentos para emagrecer. Só ficaram talvez 2 ou 3 medicamentos. E talvez acho que o que o pessoal imaginava, principalmente a Anvisa e a Vigilância Sanitária, era que isso fosse abaixar, né? Que a tendência da obesidade fosse abaixar. Nesses 4 anos, o que cresceu a obesidade adulto e infantil foi uma coisa absurda. Pra você ter uma noção, hoje, o Brasil é o 2º país mais obeso do mundo. Em 2011, saiu uma pesquisa mostrando que o Brasil seria um país mais obeso do mundo dentro de 14 anos. Esse trabalho foi feito agora em 2013. A expectativa é que em 7 anos nós seremos o país mais obeso do mundo. E essas estatísticas assustam por quê? Por trás da obesidade vem diabetes, pressão alta, colesterol, triglicérides, infarto, derrame, trombose, isquemia, cirrose hepática, que muita gente fala para mim, mas eu não bebo. O álcool, ele tem o poder de lesar o fígado, mas com certeza a obesidade centrípeta, que a gente fala que é aquela obesidade abdominal, essa tem um poder de agredir o fígado muito maior, sem o paciente nunca ter tomado uma gota de álcool. Então o risco da obesidade é realmente muito grande. E essa epidemia está aí, né? E é tão ruim a gente falar que as crianças também estão ficando obesas, né, doutor? Eu falo que hoje, Eliana, 30%, se você pegar 10 crianças, 3, ou seja, 30%, ela está em obesidade. E mais ou menos, mais umas 3 está em sobrepeso. Isso é assustador. Se a gente imaginar a expectativa de vida que essa criança vai ter, quer dizer, com as complicações que ela pode ter, que é todas essas que eu falei, isso aumenta absurdamente. Além do que hoje eu falo que também sofre muito bullying, né? O obeso, ele sofre uma discriminação muito grande em alguns locais. Vai entrar no ônibus, não passa às vezes na roleta do cobrador. Vai entrar num carro, as pessoas ficam olhando. Então eu acho que hoje a obesidade realmente é uma doença que merece um cuidado especial, principalmente dos órgãos públicos, que eu acho que não está dando atenção devida. E outra coisa, né? A gente assiste televisão, você vai ver assim, o apresentador de programas, as grandes artistas, tudo magrinha, né? Então a pessoa que está acima do peso, ela também já vai se sentindo assim, um pouco deprimida. Fala assim, puxa, olha lá, né? O padrão de beleza hoje também é um padrão, independente de saúde, né? Sim, sim. É autoestima, né, que a gente fala. Eu falo que a primeira coisa que cai na obesidade é a autoestima, né? Eu tô gordo, tô feio, nada me serve, tudo tá ruim. E eu sempre falo para os meus pacientes, somente uma pessoa pode mudar isso. Essa pessoa é você. Se você procurar um profissional e tiver vontade, com certeza, uma equipe multidisciplinar que envolve um profissional médico, um fisioterapeuta, uma nutricionista, quer dizer, tudo isso é importante, um professor de educação física, tudo isso é importante hoje para ajudar na obesidade. E eu sempre falo para meus pacientes, não deixe para procurar quando você estiver com 30 quilos a mais. É melhor você procurar com 5, que é mais fácil perder 5 do que perder 30. É mais fácil perder 30 do que perder 50. Quanto mais tempo você demorar,
mais você vai engordar, mais difícil para voltar. Então, gente, ó, nossos telespectadores já estão ligando bastante. Então, nós vamos parar de conversar, doutor. Já vamos iniciar a responder as perguntas que estão chegando. E, gente, você que estiver assistindo e também quiser tirar sua dúvida, ó, nosso telefone 36564147 e o nosso e-mail, né? saudetvd@hotmail.com, à disposição de vocês. Ligue, vamos aprender para não ficarmos obesos. Então vamos lá, ó. A Marina da Coab 1. Marina, muito obrigado por abrir o nosso programa Saúde de hoje. Um grande abraço. Diz o seguinte, doutor Everton, se os hormônios estiverem desregulados, eu posso ganhar peso por causa disso? E se queda de cabelo também pode ser devida a alterações de hormônio? Bom, Marina, boa noite e obrigado pela pergunta. Duas coisas diferentes é que a gente vai responder para você. Primeiro, a queda de cabelo. Eu vou começar de trás para frente. A primeira causa de queda de cabelo, acho que a Eliana também sabe disso, estresse, fator emocional. Depois vêm as alterações metabólicas e endócrinas. Mas a primeira causa que a gente pensa é um fator emocional, estresse. Só para você ter uma noção, a anemia também pode dar queda de cabelo. Em relação aos hormônios alterados, sim, é uma das causas do ganho de peso. Mas eu digo para você, 80% da obesidade, isso é dado estatístico, 80% está relacionado a dois fatores. Sedentarismo, que é aquele paciente que não faz nada, e o erro alimentar, que não é nem o comer muito, mas é o comer errado. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu como tão pouco e não sei por que eu estou engordando. Na realidade, depende da qualidade do que você está comendo. Muitos alimentos, ele tem uma coisa que a gente fala que chama alto índice glicêmico. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pega uma laranja e come a laranja, ela não faz com que o teu pâncreas tenha que produzir uma quantidade muito grande de insulina. Porém, se você pega esse suco e toma, a quantidade de glicose aumenta na corrente sanguínea e o pâncreas tem que produzir uma quantidade muito grande de insulina. E hoje a gente sabe que a insulina é um dos vilões da obesidade. Por quê? A insulina é um hormônio anabólico. Então, quanto mais você produz, mais obeso você fica. Então, claro que tem esse fator, lógico, que é os 20%, mas 80% relacionado a esses dois fatores. Ó, o Leonardo disse que é treinador de cavalo. Léo, ligou para te mandar um abraço e agradecer sempre o carinho e os cuidados que você dedica a ele. Ô, Léo, um grande abraço para você, viu, meu amigo? Obrigado. A Vera Lúcia, da São Domingos, o doutor disse que tem diabetes, toma medicamentos certinho, mas ela sempre tem formigamento nas pernas, nos pés, e ela gostaria de saber se isso é devido a diabetes. Como que ela chama, Helena? Vera Lúcia. Oi, Vera, boa noite. Pode ser sim, Vera. Existe uma complicação do diabetes chamada neuropatia diabética, que é um acometimento que dá nos vasos, nos nervos do nosso corpo, principalmente nos pés e nas mãos. Então a gente fala que são lesões que dá em bota e em luva. Mas a primeira coisa que o paciente começa a apresentar é esse formigamento. Depois do formigamento vem uma dificuldade em sentir as coisas. Então, por exemplo, você vai andar, aí pisa num prego, machuca e nem percebe que você machucou. Isso já é um quadro mais grave. Mas a princípio, e eu não sei o tempo de evolução do seu diabetes, nem todo mundo que tem diabetes vai desenvolver a neuropatia, que é essa lesão nos nervos. Mas uma grande parcela que não cuida, depois de um certo tempo de evolução, pode desenvolver sim a neuropatia diabética. E tem assim, as botas curtas e as botas longas, né? Exatamente. Isso, porque o negócio vai aumentando, né? Isso, exatamente. As começa no dedinho. E as luvas, exatamente. Né? Só para complementar, é aí que a gente fala que começa a complicação também da vascularização, que são os vasos sanguíneos, que o paciente começa a ter problema de circulação, e aí começa, amputa um dedo, amputa o pé, amputa a perna, e infelizmente... E o diabetes é uma doença traiçoeira, né, doutor? Uma doença silenciosa. Eu falo assim, tem que tomar cuidado quem tem diabetes. Não adianta falar assim, mas eu tomo remédio. Só remédio não adianta. Não. Duas coisas que eu falo, meus pacientes sabem disso. Eu falo, qual que é a coisa mais importante no tratamento do diabetes? A medicação, atividade física ou alimentação? Eu respondo, atividade física, alimentação
e a medicação. Quer dizer, todos têm a sua importância. Um sem o outro não tem sentido. Aí eu como correto, não faço atividade física, não tem sentido. Tomo a medicação, mas não faço atividade, não tenho não diria uma dieta, mas uma alimentação equilibrada, também não tem sentido. Então, isso é muito importante. Os três são importantes: a alimentação, a atividade física e a medicação. E lembrar que o diabético, além de tudo, né, logo que nós estávamos falando de obesidade, esse tem que se cuidar mais ainda que os outros, né, doutor? Sim, sim. Só para complementar, Ana, porque muita gente me pergunta, qual é o tipo do meu diabetes se eu não sou obeso? Então vamos lá, existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é uma doença autoimune, né? Ou seja, o organismo vai lá e destrói dentro do pâncreas a célula que produz a insulina. E o paciente não produz mais a insulina. E aí você tem que fornecer essa insulina para ele. Normalmente é em crianças, adultos, jovens e adolescentes. Pode dar em pessoas mais velhas também. E na realidade o nosso foco aqui do comentário em relação à obesidade é o tipo 2. Por quê? Exatamente porque a obesidade leva à exaustão, ou seja, leva ao pâncreas acabar, a célula beta acabar a produção de insulina. E aí é inversamente proporcional. Você diminui a produção da insulina e aumenta a glicose na corrente sanguínea. Então, o que a gente falou da obesidade é em relação ao tipo 2. Isso é importante frisar. Certo. Ó, a Célia, aqui do centro, ligou para te mandar um abraço. Um abraço para você também, viu, Célia? Obrigado, parabéns Célia, pelo programa e pelo convidado de hoje. Obrigado. Vamos lá. Ó. A Vera da Mocoquinha também disse que é diabética. Toma insulina, fez tratamentos com nutricionistas, porque ela teve hipoglicemia várias vezes. Até vai ter que parar com o regime. Doutor, o que ela poderia fazer para não ter essa hipoglicemia e emagrecer? É Vera? Vera. Vera, boa noite. Essa é uma das complicações do tratamento da insulina, é a hipoglicemia. Não existe, como é que eu vou falar para você, um tratamento específico para você não ter hipoglicemia. O que eu poderia dizer? A insulina, qual que é a função dela? Fazer a glicose abaixar. Se você utiliza insulina em excesso, ela vai fazer a glicemia cair muito e você vai ter os sintomas da hipoglicemia. Então, o que seria o ideal? Manter essa glicemia estável, ou seja, dentro de um valor que a gente considera, eu não sei o tempo de evolução do seu diabetes, mas isso às vezes, dependendo do tempo de evolução, não é igual para todo mundo. Para a gente manter controlado essa glicemia, você precisa ter uma quantidade X de insulina. Ou então, conversar com o seu médico, eu ouvi você falou que parou com a dieta, né? Que teve muitas vezes hipoglicemia. Não é parar com a dieta. Talvez diminuir um pouquinho a dose da insulina. Tá? Se você diminuir um pouco a dose da insulina e mantiver a sua dieta, com certeza essas hipoglicemias vão reduzir. Agora, existem algumas situações que levam o paciente a ter um maior risco de hipoglicemia. Atividade física, o paciente que está com febre, normalmente aumenta o gasto calórico, então provavelmente tem uma hipoglicemia. Esses são os cuidados que tem que ter, principalmente na atividade física. E fracionar a alimentação, Sim. Né, doutor? O diabético ele exige uma coisa fundamental, né? A gente tem que ter no mínimo 3 grandes refeições e 3 suplementares. O que eu quero dizer com isso? Um café da manhã, um almoço e um jantar, e entre essas refeições, uma outra refeição menor. Não precisa ser de grande quantidade, mas tem que ter. Por quê? Se a gente imaginar que a insulina ela tem um pico de ação, vamos supor, você aplicou ela às 7 da manhã, dependendo da insulina que você aplicou, ela vai ter um pico de ação por volta de meio-dia a 1h. Se você almoçou às 10, 11 horas da manhã, quer dizer, 1h, você não vai ter nada mais. Conclusão, vai dar hipoglicemia. Então, dependendo do que você comer, é importante fracionar e a quantidade. Isso é fundamental. O Fábio também fez uma pergunta aqui interessante. Ele gostaria de saber, doutor, por que o diabético tem mais fome? Então, Fábio, boa noite. Na realidade, alguns pacientes diabéticos, eles usam alguns medicamentos que levam, como eu disse anteriormente, à hipoglicemia. E a hipoglicemia é um sintoma que a gente fala que o paciente tem tremor, taquicardia, suor frio, irritabilidade e muitas vezes dá uma fome desesperadora. Se você pegar um paciente em hipoglicemia e der uma bacia de comida para ele, ele come até morrer. Ele morre de digestão. Porque o desespero é tanto para fazer essa glicemia subir que o paciente come desesperadamente. Então, quando o paciente tem quadros de hipoglicemia, ele tem tendência a ter mais fome.
O que é o cérebro, né, doutor? Sim, esses sintomas todos, a gente fala que são sintomas neuroglicopênicos, né? Não que eu queira Sim, puxar a mas eu sardinha concordo pro com lado você. do cérebro, né? Mas, né, vamos lá, ó. A dona Odete, da Casa Marques, ligou pra gente também para mandar um grande abraço, dizer pro doutor que seja bem-vindo à nossa cidade, que aqui o senhor já é muito querido, viu, doutor? Nossa. Dona Odete, toda a família, aquele abraço de sempre. Mais uma vez, obrigado pela ligação. Obrigado, dona Odete. Obrigado pelo carinho, viu? Uma boa noite para a senhora. A Fabiana, do Nenê Pereira Lima, diz que tem insuficiência insulínica. Ela faz a dieta direitinho e emagrece. E, doutor, mesmo assim ela pode desenvolver diabetes? Eu não entendi ali que ela tem insuficiência. Insulínica. Deve ser resistência à ação da insulina. Provavelmente é resistência. Que na realidade futuramente se torna uma deficiência. É o que eu falei anteriormente. Pode sim. O pâncreas ele produz uma quantidade limitada de grânulos de insulina. Quer dizer, se você utiliza esses grânulos de forma errada, em excesso, vai chegar uma hora que eles vão acabar. E se eles acabarem, o paciente se torna diabético. Então, a resistência insulínica, quando não tratada, ela pode, não que vai levar, mas pode levar o paciente a desenvolver o diabetes, sim. É importante reconhecer isso e tratar, né, doutor? Sim. Eu falo que resistência à ação da insulina não é só um exame, não tem um exame específico. Muita gente fala sobre o Roma-Beta, Rome-R. Há uns 6 anos atrás, esse exame, que é o exame que avalia a função do pâncreas em produzir insulina e a resistência dessa insulina nos tecidos periféricos, há uns 6 anos atrás esse exame era o que a gente considerava padrão ouro para diagnóstico de resistência à ação da insulina. Hoje a gente não utiliza mais. Ele é mais um aliado. Mas eu falo que o mais importante são os sintomas que dão no corpo do paciente chamado acantose nígricas. Eu vou explicar o que é isso. São manchas escuras que parecem um cascão, que dá principalmente no pescoço, nas dobras do corpo, principalmente debaixo dos seios. Quem é obeso, a barriga acaba dobrando bem nas dobras do corpo. E parece que você olha e você fala assim, nossa, parece uma sujeira, um cascão que a pessoa não tomou banho. Não é. Aquilo é uma manifestação clínica do excesso da ação da insulina. Então, esse é um cuidado que tem que ter. E olha, a obesidade, mais uma vez, associada a isso aí, né? Eliana, eu vou te dar um dado estatístico. 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Quer dizer, se nós pegarmos 10 pessoas diabéticas tipo 2, 9 são obesas. Digo além, de cada 10 pacientes hipertensos, 7 são obesos. Então, traduzindo, se a gente tratasse a obesidade, trataríamos uma doença de saúde pública, né? Que é obesidade, diabetes e hipertensão. Uma vem puxando a outra. Eles fazem grupos assim na saúde pública, grupos de tabagismo, grupo de diabetes, grupo de hipertensão, quando o grupo mais importante teria que ser da obesidade. Da obesidade. Né? É o que eu falo, aprender a comer, né? Isso que eu falo que é importante. Os pacientes muitas vezes não sabem, acham que é caro você fazer uma dieta. Não é caro, não. Pelo contrário, basta você poder fazer. Outro dia um paciente foi no meu consultório, Eliana, achei interessante. E aí eu prescrevi um remédio, e é um remédio até, a meu ver, caro. Vou dar um exemplo, ele custa acho que R$120. E aí ele falou, doutor, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Eu falei assim, o senhor fuma? Ele falou, fumo. Eu falei, quanto custa um maço de cigarro? Ele falou, 7. Eu falei, o senhor fuma quantos por dia? Ele falou, um maço e pouco. Eu falei, se o senhor multiplicar 7 por 30, o senhor vai ver que dá para o senhor se tratar melhor e ainda conseguir levar uma qualidade de vida. Dá para comprar 2 caixinhas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que é caro, o que é barato, né? Claro, tem medicamentos que são mais baratos, que dá para você usar. Mas eu acho que se você tem opção hoje, e hoje eu falo que o diabetes, a gente está vivendo uma fase muito boa em relação a tratamento, né? Tem medicamentos fantásticos para tratar diabetes hoje. Então, vale a pena a gente cuidar. Diabetes não é mais aquela doença igual era antigamente, que acho que eu e você pegamos muito isso, né? A maior causa de cegueira prevenível no mundo, diabetes. A maior causa de amputação de membros inferiores não traumático, ou seja, não por acidente, diabetes. Segunda maior causa de hemodiálise, diabetes. Então, é uma doença que ela tira muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, lá que estava falando de obesidade, você falou que não é
tão difícil assim emagrecer, eu não poderia deixar de pedir para o doutor dar umas dicas, né? Sim. Vamos começar se dando umas dicas para as pessoas que querem perder peso. Qual assim a principal dica sua? Então eu vejo 2 erros muito grandes em consultório. Primeiro, não tomar café da manhã. Imagina que o teu organismo vem de um jejum de 8, 10, às vezes 12 horas. Quando você acorda, o que teu organismo está? Ávido por comida, ou seja, está desesperado por comida. Você pula a principal refeição. O que o teu metabolismo entende? Que está faltando comida. Então, ao invés de ele aumentar o metabolismo, ou seja, queimar a gordura, ele diminui. Então, a primeira coisa, café da manhã. Primeira refeição, a mais importante da manhã. Ah, eu posso comer tudo? Não, claro que não. O ideal é você ter uma associação de carboidrato, proteína e uma gordura. Então, eu vou dar um exemplo. Uma proteína com carboidrato, um copo de leite. Quem não gosta de leite pode tomar um de soja. Um pão, não tem problema nenhum, você poderia comer um pão integral se possível. Pode até passar, por exemplo, uma ricota se quiser, ou até mesmo uma margarina, não tem problema. Por volta de umas 10 horas, uma fruta, uma barrinha de cereal, né? Ou até mesmo um suco de água de coco, água de coco. No almoço, sempre começar principalmente pelas verduras e legumes. O prato principal, que é o arroz, o feijão, enfim, a carne, esse é o último a entrar no prato. Você tem que iniciar a refeição principalmente por verduras e legumes, porque as fibras elas não são digeridas pelo nosso organismo, então elas tendem a dar uma sensação de saciedade. Na hora que você for comer o prato principal, que é o arroz e feijão, você já não está mais com aquela vontade, então você consegue comer menos. Ah, mas é difícil. Os primeiros dias, sim, você vai mudar os seus hábitos. Passado 10 dias, você já acostumou. Com certeza, você já vai comer normalmente. A pessoa já chega à mesa, já está de olho no arroz, no feijão, na carne. Vai falar, vou jogar uma saladinha assim do lado, né? Nem come. Ou então mistura, né? Fala, mas eu como misturado. Mas é o que eu estou falando. O ideal é comer antes para que você possa comer menos na hora que você for comer o prato principal. E uma coisa que você falou, né? Chega no almoço com fome. Por quê? Porque pulou a refeição. Isso é uma coisa muito importante, gente. Quanto mais você come, mais você dilata o seu estômago. Você tem noção de quanto de tamanho que pode aumentar um estômago em relação ao estômago original? O estômago é de que tamanho? Vamos pensar um estômago normalzinho, mais ou menos, de um adulto. Assim. Um adulto? Um pouquinho maior do que a mão. Então, pequeno. Um pouco maior, assim. Pequeno. Só que ele tem uma capacidade de dilatar. Chegar até quanto? 50 vezes o tamanho dele. 50. Então, Por isso, eu vou contar uma história de um paciente meu. Esse paciente faleceu até. O café da manhã dele, depois a esposa confirmou. Ele comia no café da manhã 18 pães, 1 litro de leite, 12 bananas. E ainda ela falou assim, doutor, ele ficava pegando o restinho do miolo que ficava na mesa. Eu não acreditei no que ele contou. E quando ela veio e me contou, quer dizer, você fala, mas como é que cabe isso? Então eu fiz isso num balde em casa. Né? Eu fiz igualzinho. Um balde de 20 ele transbordou. Então, você imagina dentro de um estômago. Como que cabe isso? Quer dizer, então se você vai comendo cada dia um pouco mais esse estômago vai dilatando. E mais ele vai caber. Mais fome você vai ter. O raciocínio é o contrário. Eu vou diminuindo todo dia um pouquinho para que o meu estômago vá se adaptando a essa comida menor. Mas chega uma hora que você vai comer tão pouco que você vai conseguir se satisfazer. Reeducação. E outra coisa que as pessoas fazem muito errado é comer à noite, né? Eles chegam em casa, aí à noite, falam, bom, agora eu vou fazer aquele jantar, preparar aquele prato, né? Essa é aquela sensação, Eliana. E nós também, de vez em quando, temos. Trabalhei o dia todo, né? Sensação de que, bom, hoje eu estou em casa, trabalhei, eu mereço comer, né? Eu mereço não. Você merece se matar? Não. Você merece comer normalmente. Quer dizer, à noite a gente deveria comer coisas mais leves, principalmente verdura, legumes, diminuir a quantidade de carne, que demora para ser digerido. Então, são alimentos que você tem que preferir mais à noite, que nem verdura, legumes. Uma sopa nessa época do frio. Só que eu falo que tem que tomar cuidado com a sopa, né? Porque não adianta você fazer uma sopa também cheia de macarrão, que tem uma quantidade de carboidrato. Colocar lá todas aquelas coisas, né? Quer dizer, tem que existir um pouquinho de bom senso para você saber. Agora, legumes, verdura, não vejo problema nenhum. Acho até ótimo. Mas geralmente não é isso que a pessoa quer comer à noite, doutor. Ela quer comer um lanche, quer comer uma pizza. Não adianta. Mas é o que eu estou falando. É hábito. Então, assim, eu vou dar outra dica para vocês. Segunda a sexta,
Procura ter uma alimentação mais equilibrada, para no final de semana você poder comer um lanche. Agora, não é igual o paciente meu fala, bom, eu não como, tem um lá que ele fala assim, eu não como de segunda a quinta, mas na sexta, no sábado, domingo, eu como 2, 2 e 2. Eu falo, então você compensou, então não vejo vantagem nenhuma. Come todo dia, então. Traduzindo, né? Eu acho que é a melhor coisa. De semana, diminui um pouquinho, para no final de semana, você sabe que você vai exagerar um pouco, né? É o que eu estou falando, são mudanças de hábito. Isso é que é importante. Então vamos lá, ó. O Mané Garrucha ligou para parabenizar o programa. O Mané é aquele. O Mané de todo o programa que eu venho, ele liga. É, esse daí já manja. Um abraço para você, viu, Mané? Outra pessoa que ligou não, mandou um e-mail para gente. Gostaria de agradecer muito o doutor pela paciência de me tratar. Ana Rosa de Paulo Lenhart e minha filha. Eu gostaria de falar, doutor, que a coxinha estava uma delícia. Coxinha pode? Não, ela teve hoje, as duas estiveram no meu consultório. E ela indo embora, ela virou e falou assim pra mim, bom, então hoje eu posso sair, eu posso comer 2 coxinhas. Eu falei, eu não autorizei. Ela falou, mais 2. Eu falei, não pode uma. Quer dizer, ela queria pegar 2 pra ela e 2 pra filha, né? Então 4. No caso foram 4, é verdade. Coxinha também não é um alimento bom para comer à noite. É saudável, é o que eu falo. Por exemplo, você vai uma vez ou outra, é o que eu falo. O que não pode se tornar uma rotina. Todo dia eu comer coxinha, óbvio que você vai ficar doente. Você vai ter colesterol alto, você vai aumentar de peso, você vai desenvolver um diabetes. Ocasionalmente, eu não vejo problema, não precisa se privar de nada, gente. Eu falo que a gente tem que aprender a se alimentar, né? Tudo eu posso, mas a quantidade é que faz a diferença. Aproveitando a deixa, uma só estava de bom tamanho, não precisava de 2, não. Doutor, em relação à bebida alcoólica? Então, a bebida alcoólica a gente fala que é extremamente calórico, né? Seja ela qual for. As bebidas destiladas, elas são mais calóricas do que a cerveja, por exemplo. Que nem o vinho, o uísque. Agora, o problema da cerveja é que as pessoas não se contentam em tomar uma latinha, né? É o que eu falo para o meu paciente. Tem problema tomar cerveja? Quem tem diabetes? Não. Não pode tomar? Eu falo, pode. Eu falo, mais uma. Mas uma não dá para tomar. Eu falo, mas você não toma um copo d'água? Você toma 30 copos de água? Não. Você toma 1, 2. É a mesma coisa da cerveja. Isso são hábitos que a gente vai criando no dia a dia e que vai cada vez ficando mais difícil de você tirar. E é o que torna a gente obeso. Eu falo que a mudança de hábito do estilo de vida é o que vai fazer com que você consiga perder o peso. Isso é fundamental. Doutor, e em relação a refrigerantes? Refrigerantes diet, light. Tem gente que fala assim, eu tomo refrigerante, mas eu só tomo diet. Então eu posso tomar? Eu vou fazer um comentário aqui, Helena, eu vou ser execrado pelos nutricionistas aqui, mas tem sentido o que eu vou falar. Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo da Coca-Cola. Se você pegar uma latinha de Coca-Cola e olhar a quantidade de sódio que tem nela, a normal, ela tem em torno acho que de 18 ou 28, o que representa em torno de 1% da quantidade de sódio que a gente poderia ingerir durante as 24 horas. E a diet, ou a zero no caso, ela tem em torno de 48, que representa 2 a 3% da quantidade de sódio que a gente poderia ingerir. Então, isso que a gente fala, o refrigerante diet ele tem muito mais sódio. Não, ele não tem muito mais sódio. Se você olhar aí na sua casa agora e pegar no leite, se você for na geladeira ou na despensa, olha no leite e vê a quantidade de sódio que tem num copo de 200 ml. Chega a ter 130 miligramas, que é muito mais do que os 48 que tem no sódio. Então, teoricamente, também não poderia tomar o leite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso do sódio. Eu acho que você não pode exagero. Mas um refrigerante diet, sem sombra de dúvida, que ele é 1000 vezes melhor do que o refrigerante normal. Só para você ter uma noção, uma latinha de Coca-Cola, ela tem, a Coca diz que são 6 colheres de açúcar. Não são 6, são 9. 6 é para adoçar e 3 vem no xarope. Então põe na tua casa para você ver o que é 9 colheres de açúcar, para você ver o que você toma num copo de Coca-Cola. Vê se tem pâncreas que aguenta. Não vai aguentar, vai se tornar mesmo com o tempo obeso e diabético. Melhor é água. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A água é melhor. E assim, eu falo que evitar durante as refeições. Por quê? Se você toma um refrigerante ou água durante a refeição, você dilata o teu estômago. Então, toda vez que você toma muita água durante a refeição, o estômago vai ficando maior. Quanto maior o estômago, o que eu falei? Dá mais sensação de fome. Então, é o contrário.
procura tomar um pouquinho de água só para você poder molhar a boca mesmo, para descer o alimento. Então, Mas sem gente, excesso. ó, o ideal tá sempre comendo de pouquinho, é igual o nenê, né, doutor? Sim. 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, tem que levar uma Não é mamadeira, isso? não é? Exatamente, é o que a gente deveria fazer, a reeducação alimentar, né? Então vamos lá. Ó. A Júlia da Alvorada pergunta, doutor, por que algumas mulheres desenvolvem diabetes na gravidez? Júlia, boa noite. Algumas mulheres elas podem apresentar durante a gestação e depois da gestação podem não ter também, que é o que a gente fala que é o diabetes gestacional. No início eu falei sobre os dois, que é o tipo 1 e o tipo 2, nem comentei do gestacional, porque senão a gente entra nesse, mas já que você perguntou, o diabetes gestacional, ele ocorre durante o período em que a mulher fica grávida. Nesse período, o controle, muitas vezes, ele tem que ser com insulina, ele não pode ser com medicamento. Alguns medicamentos até a gente utiliza, mas com um pouco de cautela, né? Mas essa é uma fase muito importante. Por quê? Durante a fase dos 3 meses de gestação, é formado todo o sistema neurológico do feto. Se a criança, nessa fase, tiver uma quantidade de glicose muito alta na corrente sanguínea da mãe, a glicose da mãe passa pela corrente sanguínea, mas a insulina da mãe não. Então, conclusão, a criança acaba produzindo muita insulina. Como eu disse anteriormente, a insulina ela é um hormônio anabólico. Então, ela faz a criança o quê? Crescer. Então, filhas ou filhas de mães diabéticas durante a gestação, elas tendem a nascer com mais de 4 quilos. Isso é ruim porque, futuramente, o risco dessas crianças se tornarem diabéticas e obesas é muito maior do que a população normal. Ó, Aparecida Furlan, da Coab 1, ligou só para desejar-lhe felicidades. E agradecer mais uma vez por o senhor estar aqui na TV Direta. Atender nossos telespectadores. Obrigado, Aparecido. Obrigado pelo carinho, viu? A Renata do Jardim São Luís, doutor, diz o seguinte, que ela fez uma dosagem de TSH, né? E o resultado foi 4,5. Certo. Ela está normal. Não, melhor, ela gostaria de saber, doutor, está normal ou alterado esse... Renata, boa noite. Depende. 4,5 numa mulher de 70 anos, normal. Numa menina, numa mulher, por exemplo, de 35, 40 anos, não está normal. Ele está no limite superior. E numa gestante, está gravíssimo. O que eu quero dizer com isso? Depende da fase. Né? Durante a gestação, por exemplo, quando a mulher vai engravidar, a gente considera o TSH normal de 0,5 até 2,5 no máximo. Agora, se você não tiver nenhuma dessas condições, seria a gestação ou muito, numa idade muito avançada, 4,5 a gente fala que é o limite. O que eu orientaria? Por enquanto, sem medicamentos. Mas refazer esse exame dentro de 6 meses a 8 meses para ver se vai aumentar esse TSH. A Heloísa ligou para a gente, a Heloísa Mônaco, lá do Lions Clube daqui de Mococa, né? Diz o seguinte, que sábado, dia 18, vai ter doação de sangue e medula óssea lá no Lions. Então, vamos lá, gente, ó, sábado, das 7 às 13 horas, vamos ajudar o pessoal, né, do Lions, o pessoal que vem aqui para melhorar a coleta de sangue, o número de bolsas, você que doa sangue, você que nunca doa sangue, né? É a hora de ajudar, porque o sangue, só na hora da precisão mesmo que a gente vê, né? Como é importante essa doação, né? E você imagina, você colhendo isso vai para um banco de dados, e se uma pessoa precisar, lá no Nordeste, eles virem que você tem essa compatibilidade para poder doar, você vai salvar uma vida. Então, eu acho que não tem preço que paga isso, né? Gente, então, vão mesmo. E vocês não se esqueçam, sábado, a hora que vocês acordarem, fala, gente, hoje é dia do quê? Dia de doar sangue. Exatamente. Salvar uma vida, né? E, assim, a gente só deve, eu acho que só sabe a importância de que precisar mesmo. Quem precisa, é o que você falou. Então, mas vamos lá. Ó. Precisa mesmo. Então, tá dado o recado, não se esqueçam, esse sábado, 18/7. E a Maristela Perfume do Jardim Alvorada diz que a avó dela tem diabetes. Toma insulina. Mas, de repente, doutor, o diabetes cai para 40, 60. Mas, mesmo assim, ela tem que tomar insulina? É normal acontecer essas coisas? Maristela, boa noite. É como eu disse anteriormente, né? A dose da insulina,
que faz uma diferença tremenda. E assim, eu não sei qual a insulina que a sua avó está usando, mas tem umas insulinas agora no mercado, que são umas insulinas que elas diminuem muito o risco exatamente da hipoglicemia. Por quê? As insulinas, como por exemplo a NPH, a gente fala que ela tem um pico de ação. Então, vamos supor, você aplicou às 7 da manhã. Ela começa a entrar na corrente sanguínea depois de 3 horas. Aí, por volta de 6 a 8 horas, ela está no pico máximo dela e ela começa a diminuir ou cair por volta de 12 até 16 horas. Então, ela é uma insulina que ela é meio imprevisível. Pode ser que você aplique de manhã, a sua avó vai comer determinado horário, não vai estar fazendo o efeito. Quando a insulina for fazer o efeito, vai cair, porque ela não vai ter comido ainda ou já comeu e passou muito tempo. Então, essas insulinas modernas, elas diminuem muito o risco dessa hipoglicemia, exatamente porque elas não fazem o pico de ação da insulina. Então, elas mantêm mais estável. Mas não é que tenha que tirar a insulina. Talvez tenha que corrigir a dose da insulina ou o horário da alimentação dela. E isso você teria que conversar com o médico. Doutor, o único problema dessas insulinas modernas é o preço, né? É o preço, eu sei. As pessoas, de maneira geral, elas não têm condições de... Eu falo sempre assim, né, Eliana? O ideal seria você ter um suporte para que essas insulinas fossem mais baratas, né? Para que todo mundo tivesse acesso. Porque eu falo que é uma economia. Que é muito mais fácil você tratar um diabetes que você tratar uma amputação de um pé no hospital. Que esse paciente vai ficar internado, esse paciente vai precisar disponibilizar um quarto, ele vai sofrer uma infecção, ele vai ter que ter uma prótese, ou até mesmo hemodiálise, que a pessoa faz 3, 4, às vezes por semana. Quer dizer, o quanto que isso não despende para o Estado? Seria muito mais barato se ele investisse numa insulina para que o paciente tivesse uma qualidade melhor de vida e evitasse essas complicações. Mas, infelizmente, é o que você falou, não é isso. E elas são realmente caras, infelizmente. Olha, nós recebemos um e-mail aqui do Sérgio, doutor. Logo que o senhor falou que pode tudo, ele gostaria de saber se uma vez por semana pode comer um torresminho frito. Uma vez por semana ele quer, hein? Ô Sérgio, boa noite. Não, é o que eu falei, eu não vejo problema nenhum em você comer. Mas é um só, fala para ele. Se você não tiver nenhum problema cardíaco, né, porque eu acho que aí o torresminho ele já tem uma quantidade de gordura, você ainda frita, ele tem mais gordura ainda, ele fica quase que um veneno. Eu acho que se você não tiver problema cardíaco, for, por exemplo, só o diabetes, eu não vejo problema nenhum. Agora, se você for hipertenso, tiver um problema cardiovascular, já foi infartado, eu acho que você deve tomar um cuidado. O torresmo ele é meio complicado nessas situações. Para o diabetes, não, mas parte cardíaca, sim. A Isabel, do Jardim Alvorada, ligou para dizer parabéns, doutora. Adoro quando você chama o doutor Everton para o programa. Um abraço, né? Uma boa noite a vocês. Nossa. Isabel, muito obrigado, viu? Uma boa noite para você também. Você viu que eu sei escolher meus convidados, sei agradar os meus telespectadores, né? É uma honra para a gente aqui, obrigado. A Luísa de Fátima, aqui do centro, disse, doutor, por que quem tem hipotireoidismo pode ter alterações de triglicérides e ganha peso? Na realidade, como que é o nome dela? Luísa. Luísa, boa noite. Na realidade, pode ganhar peso por quê? O TSH, quando o TSH e o T4 livre estão alterados, o metabolismo do paciente com diabetes fica mais lento. Então, imagina que eu estou numa esteira a 10 km por hora. O paciente diabético ele vai estar numa esteira, e o paciente hipotiroideu, ou seja, com hipotiroidismo, ele vai estar numa esteira a 3 km por hora. Então, ele não queima, principalmente o que ele comeu. Então, automaticamente, o metabolismo ficando mais lento, ele acumula mais gordura. Então, ele tende, não que ele vai engordar, mas ele tem uma tendência a mais facilmente engordar. E em relação ao triglicérides, na realidade, é o colesterol que altera com o paciente com hipotiroidismo. Então, quando você tem um paciente, muitas vezes, com hipotiroidismo descompensado, e ele sempre teve o colesterol normal, eu muitas vezes nem trato o colesterol. Eu trato primeiro o hipotiroidismo e aguardo para ver se esse colesterol vai abaixar. A maioria das vezes, se o paciente nunca teve o colesterol alto, ele abaixa. Então, tem essa relação, sim. Não com triglicérides, mas com o colesterol. A Mariana do Alvorada, ela gostaria de saber em relação a outros tipos de insulina.
né? Acho que ela usa só NPH, mas ela já ouviu falar que existem outras insulinas. E existe mesmo, doutor? Existe. A Mariana, né? É. Mariana, boa noite. Existem essas mais que a gente tem na rede pública, que é a NPH, que é uma insulina de ação que a gente fala longa, a regular, que é uma insulina de ação mais curta, né? Ela tem o efeito mais rápido, e nós temos os análogos de insulina, que são insulinas feitas em laboratório, né? Quais são elas? Por exemplo, nós temos a Novorap, pode falar os nomes? Pode. A Novorap, nós temos a Levemir, nós temos a Glargina, e agora uma insulina nova, que ela tem um efeito que ela pode durar no organismo até 36 horas. Né? Então ela é muito mais estável. Ela chega a reduzir 70% a 80% o risco de hipoglicemia. Então essas insulinas realmente elas existem, são muito boas, viu? Faz uma pena que são caras. A diferença é que elas são caríssimas, é uma pena mesmo, infelizmente. Se a gente pudesse dar tudo de melhor para o nosso paciente, é um sonho, né? Se a gente não estivesse vivendo no país que nós estamos vivendo, né? Se o dinheiro que não foi gasto com tanta besteira e com tanta coisa, né? A gente poderia ter dinheiro para ter saúde, né? Para ter saúde, é o que eu falo, né? Quer dizer, eu sempre falo uma coisa, Eliana, você quer dar saúde para um povo? Dê educação. Você quer dar segurança para um povo? Dê educação. O povo educado, ele se cuida. O povo educado, ele consegue se alimentar melhor. Quer dizer, tudo depende da educação. Quer dizer, e aqui no nosso país a gente vê o contrário, né? Quer dizer, essa saúde, isso é reflexo de todo o sistema que a gente está vivendo, essa roubalheira que está aí, que cada dia que a gente abre o jornal, eu fico estarrecido, eu falo, quando isso vai parar? A gente não tem nem noção do que é aquilo de dinheiro, né? Eliana, eu não sei nem o montante disso. Outro dia eu falei para minha esposa, quantas combis será que dá cheia disso, né? Porque eu não tenho a mínima noção. Gente, é muito dinheiro que você fala assim, mas poderia ter sido usado, por exemplo, uma insulina, poderia ser usado para construir um hospital. Então, infelizmente, mas é o que eu falo, né? Isso vai da índole das pessoas, né? E quando a gente tem administradores que não têm índole boa, é o que a gente vai vendo no dia a dia, né? O que a gente está vendo nesse país do jeito que está, né? Infelizmente. A gente não pode perder a esperança, né? Não. Pelo contrário, né? Temos que lutar. Não podemos parar. Não podemos entrar nessa onda de que, já que está tudo assim, vamos... Não. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas realmente, né, o povo que tem educação, numa terra que tem educação, não tem dengue, né? Não tem sujeira. Sim. Não tem essas coisas, né? E é na escola que a gente tem que começar a ensinar as crianças. É as crianças passando em casa, né, o que elas aprenderam lá. Né? No trânsito, né, doutor? Você quer mais do que isso que a gente vê no trânsito, né? Às vezes porque um fechou o outro, arranca o revólver e mata, né? Umas coisas meio assim. Acho que a hora que a pessoa chega em casa e para pensar no que ela fez, ela fala, mas por que eu fiz isso, né? Então eu acho que é muito reflexo da educação. Então vamos continuar. Outro e-mail que chegou para a gente, da Maria Eunice. Ela diz o seguinte, eu gostaria de saber, doutor, que o doutor falasse um pouquinho a respeito desses sucos de caixinhas. Se eles podem ou não ser consumidos diariamente. Muito boa pergunta também da Maria Eunice, né? Maria Eunice, boa noite. Até mais ou menos uns 2 anos eu dizia que esses sucos eram naturais, eram ótimos. Quando a gente foi vendo a composição deles, eles têm mais açúcar do que, por exemplo, um refrigerante. Então, hoje eu falo que esses sucos de caixinha, eu não posso citar os nomes aqui, mas vocês sabem quais são. Eles têm mais açúcar do que os próprios refrigerantes. Então, não tome. Não tome. Faça suco na sua casa. Isso é natural. Pegue uma fruta, vá lá e bata, mas não compre suco de caixinha. É puro açúcar e puro condimento. Não tome. Esse negócio de suco natural não existe, né? Imagina, o suco natural é aquele que está lá na sua estante que você vai pegar para fazer. Esse sim é o natural. E o melhor do que até tomar o suco é comer a fruta, né, doutor? Sim. Até porque, é o que eu falei anteriormente, a fruta ela tem mais fibra. Então, quando você come a fruta, essa fibra ela faz com que o teu pâncreas não precise produzir muita insulina. Portanto, você consegue controlar essa glicemia, o que a gente fala que são os alimentos com baixo índice glicêmico. Enquanto quando você toma o suco, você está tomando a frutose, que é o açúcar da fruta e que vai fazer o seu açúcar subir também. Muita gente acha que a fruta não faz subir o açúcar. Sobe sim, dependendo da fruta, ela tem uma quantidade de açúcar muito grande. Por exemplo, uva, laranja, caqui,
Para o diabético, por exemplo, especial, esses alimentos, nossa, eles fazem aumentar a glicemia absurdamente. Né? Então, dependendo da quantidade, é o que eu falei anteriormente. Ah, então quer dizer que não pode? Pode, lógico que pode. Mas, por exemplo, você comeu um caqui hoje, você sabe que vai aumentar. Em vez de você aumentar a insulina, vai caminhar. Faça 40 minutos de uma atividade física, você vai ver que essa glicemia vai cair. Ah, eu quero comer uma laranja. Ótimo. Então pega essa laranja, sabe que vai subir? Faz uma caminhada de 40 minutos. Começa a fazer essa lei da compensação para você. Você vai ver que não vai aumentar a glicemia e nem o peso. É importante você falar isso porque muitos diabéticos falam assim, eu não posso comer nenhuma fruta, eu não posso nem ver doce na frente. E não é assim, né, doutor? Não. O diabético pode comer fruta, pode, às vezes até comer um doce. Não, né? Eu falo que até uma colher de açúcar, o paciente diabético ele está liberado para comer por dia. Só que eu falo assim, né, se você pode evitar o açúcar, que é o da cana, né? Eu brinco, eu falo que são 4 coisas que são brancas, né? Cocaína, sal, açúcar e farinha branca, né? Qual que é a diferença deles? A diferença é que uma é uma droga ilícita, as outras 3 são lícitas, você compra à vontade e se mata. Se você puder tirar esses 3, você vai estar fazendo um benefício incalculável para a sua vida. Né? Então, tem que tomar cuidado, não é deixar de comer as coisas. Não precisa ser radical. Quero comer um doce? Quero. Ah, eu adoro chocolate. É verdade que chocolate engorda? Não, chocolate não engorda. Né? Se você pegar um pedacinho e experimentar, não vejo problema nenhum. Agora, se você comer um tablete grande todos os dias, não tenha dúvida de que você vai engordar e vai ficar doente. A quantidade é que faz a diferença, é o que você falou. É isso mesmo. Em relação aos adoçantes, doutor? Se comenta muito, eu vejo muita gente, mas criança pode adoçante, né? Gestante pode adoçante. Desde 1929, tem trabalhos mostrando que nenhum adoçante é deletério, ou seja, ele faz mal para o organismo. Pelo contrário, se você usar em doses, que são doses que a gente fala do dia a dia, eu não vejo problema nenhum. Existem alguns adoçantes que eles têm umas características um pouquinho melhor. Por exemplo, existe um adoçante que é o sucralose. E aí tem várias marcas no mercado. O sucralose ele é derivado de um subproduto da cana-de-açúcar. Então ele tem uma capacidade de adoçar muito grande. Por isso que a gente fala assim, 1, 2 gotinhas equivale, por exemplo, a uma colher de açúcar na capacidade de adoçar. Então esses adoçantes mais novos, que nem o sucralose, ele é um adoçante que ele consegue adoçar mais uma quantidade menor. E uma coisa interessante, os outros adoçantes, a maioria deles, eles são derivados do petróleo. Então, quando você termina de tomar, por exemplo, um café, você sente um gosto horroroso na boca. Muita gente fala, doutor, aquele é amargo. Você pega, por exemplo, o sucralose, ele não tem esse gosto. No final, você fala, não tem aquele amargo. Então, assim, o que muda na realidade são basicamente a capacidade de adoçar. Mas não tem perigo nenhum adoçante. Eu consumo adoçante e não tem nenhum trabalho mostrando adoçante com relação a câncer. Nenhum trabalho. E não precisa ser diabético para tomar adoçante, porque Pelo tem muita contrário. gente que fala assim, eu em casa não uso adoçante porque não tem diabetes, mas que é isso, né? Quer dizer, come açúcar para ficar diabético, né? Aí depois vai tomar adoçante. Então eu acho assim, se você opta por tomar sem o adoçante, tudo bem, é uma questão de opção sua, mas não tem problema nenhum você tomar com adoçante, mesmo não sendo diabético. A Ana Lígia da Vila Carvalho gostaria de saber, doutor, se existe alguma relação entre ovário policístico e resistência à insulina. Tem, como que ela chama? Ana Lígia. Oi, Ana, boa noite. Tem sim, Ana. Eu falo que ovário policístico, muitas vezes, é quando você faz ultrassom e vê um cisto no ovário. Síndrome do ovário policístico é um conjunto de sinais e sintomas onde você tem o aumento na produção da insulina que vai dar uma alteração em todos os outros hormônios. No nosso organismo existe uma proteína chamada globulina ligadora de hormônios sexuais. Essa proteína ela fica circulando no nosso corpo. A maioria dos hormônios, a testosterona, o sulfato de dihidroepiandrosterona, dihidroepiandrosterona e outros mais, eles se ligam no receptor dessa proteína. Quando você tem a insulina em excesso, ou seja, na síndrome do ovário policístico, o que acontece é que a insulina ocupa esse receptor, essa casinha onde estaria esse hormônio. Então, quando o hormônio chega nessa proteína
para ela se ligar a ela não vai encontrar, porque a insulina está lá. Então ela vai agir em outro lugar, levando a queda de cabelo, ganho de peso, seborreia, aumento de pelos, irregularidade menstrual, infertilidade. Tudo isso causado exatamente por essa relação da síndrome do ovário policístico com a resistência à ação da insulina. Tem sim. Outro que ligou para a gente foi o Wagner Becker. O Wagner Becker também é nosso companheiro aqui, está sempre aqui junto a gente na TV, né? E ele ligou para mandar um abraço à doutora, e disse: doutor, há uns tempos até encontrava-se certas insulinas, inclusive aqui na nossa farmácia do povo, né? Que hoje estão um pouco escassos esses medicamentos, não se encontra mais essa insulina que é cara. O governo deveria fornecer principalmente aos pacientes de baixa renda. E ele gostaria de saber por que isso está acontecendo. Wagner, boa noite. Na realidade, era uma obrigação do Estado, né? Tem uma lei, que na realidade é uma lei estadual, que obriga o Estado a fornecer os medicamentos para diabéticos. Eu não me recordo quando foi assinada essa lei, eu sei que foi pelo Geraldo Alckmin. Então, traduzindo, o certo seria, né? A obrigação é do Estado, não do município, mas o Estado deveria sim, tanto é que muitos pacientes entram com ação na DIR e acabam ganhando esses processos, né? Porque existe essa lei e que permite realmente ao paciente que ele ganhe. Agora, é aquela história que a gente falou anteriormente, né? O país vive uma crise, essa crise acaba levando dinheiro para outras coisas e acaba não sobrando dinheiro para aquilo que realmente precisa, né? Então, a gente não encontra essas insulinas com tanta facilidade. E uma pena que principalmente as pessoas de baixa renda sofrem, né? Mas nesse país, todas as pessoas de baixa renda são as que mais sofrem, né? Se você pegar agora, a gente voltando ao assunto, aumentou a luz, aumentou a água, quem mais sofre? É o de baixa renda. São as pessoas que mais precisam e que mais apostam, que mais dão a cara a tapa lá votando, tudo, é o que mais sofre. Então, são coisas que a gente não consegue explicar. Infelizmente, né? A Rose, aqui do centro, doutor, disse que ela toma glifagem. Toma 3 comprimidos de glifagem, faz dieta e a diabetes dela não abaixa. Tá. Como que ela chama? Rose. Rose, ela toma 3 glifagens, é isso? 3. Ela não passou dosagem? Não, 3 né? glifagens. Tá. Rose, boa noite. Em relação ao glifagem, eu falo que a metformina, que é o componente do glifagem, é um dos melhores medicamentos para diabetes. Eu falo que é o camisa 10 do time, é o Neymar da seleção. Só que sem goleiro, sem lateral, ele não consegue jogar. E sem um centroavante, ele não joga. Então, assim, muitas vezes, o que você precisa? Associar um outro medicamento ao glifagem. Então, conversar com o seu médico, porque eu falo que o diabetes é uma doença multifatorial, né? Ou seja, tem vários fatores envolvidos. Hoje, a gente não trata mais o diabetes com uma droga só, com um medicamento. A gente tende a usar 2 ou às vezes até 3 drogas para ter um controle mais eficaz do diabetes. Então, talvez seja o caso de você conversar com o seu médico para a gente tentar colocar um outro medicamento associado ao glifagem. Mas a dose máxima, eu não sei a dosagem que você está tomando, mas a dose máxima seriam 3 comprimidos de 850. Essa é a dose máxima. A Regina Alegrete também mandou um e-mail para a gente. Ela disse: olá, boa noite. Boa noite, Regina. Gostaria de saber do doutor quanto que é normal. Como que a gente sabe assim, que a pessoa é pré-diabética? Regina, boa noite. Então vamos lá. Glicemia de jejum é aquela que você colhe pela manhã. Tá? Faz um jejum de 8 a 10 horas. Hoje não se faz mais jejum de 12 horas para colher a glicose. Outros exames, como triglicérides, esse sim. Mas a glicemia, a gente utiliza de 8 a no máximo 10 horas. O normal é que a glicemia de jejum esteja entre 70 e 99. Pré-diabético, de 100 até 125 miligramas por decilitro. E paciente diabético acima de 126 miligramas por decilitro. Ou então, quando a gente solicita um exame chamado hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicolizada, que muitos médicos falam também. O que esse exame faz? Esse exame ele faz uma média do açúcar
nos últimos 3 meses. Então vamos supor, se eu peço hoje, então nós estamos no mês 7, então ele mede o mês 7, o mês 6 e o mês 5. E vê como que ficou essa média. O diagnóstico de diabetes é acima de 6. O paciente que dá hemoglobina glicada acima de 6, ele já tem uma doença que é o diabetes. Aproveitando, vamos responder para o Kleber da Mocoquinha. Ele diz o seguinte, que ele é diabético. O diabetes dele está entre 110 e 120, mas não toma remédio. Passou por um médico, até que indicou medicamentos para ele, mas ele não toma. Se ele não tomar e manter essa glicemia em torno de 120, ele gostaria de saber se ele vai ter problemas. Então vamos lá. Kleber, né? É. Kleber, boa noite. Eu vou te dar um dado aqui, só para você saber por que a gente trata o diabetes. A maior causa de morte no mundo são doenças vasculares. Então, infarto, derrame, isquemia. O diabetes, o paciente diabético, ele tem, só pelo fato de ter diabetes, 5 vezes mais chance de ter doença coronariana do que o paciente que não tem diabetes. Então, quando você pega um paciente que tem entre 100 e 120, é aquele paciente que ele tem uma glicemia alterada. Essa glicemia alterada, ela não vai ficar assim por muito tempo, ela tende a aumentar, a não ser que você mude o seu estilo de vida, né? E isso você tem um tempo para mudar também. Por quê? Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? A produção de insulina pelo seu pâncreas vai entrar em exaustão. Então aí não adianta mais. Por mais que você mude o seu estilo de vida, sem o medicamento você não consegue ter efeito. Na minha opinião, eu, com os meus pacientes, eu trato. Acho que você deveria seguir seu médico também. Tomar medicamento. Eu não vejo por que o medo do medicamento. Muita gente fala assim para mim, não, mas eu tenho medo de ficar dependente. Eu falo que o remédio existe para dar qualidade de vida a gente. Dependente é aquele paciente que não tem dor de cabeça, mas toma o remédio. Quer dizer, o paciente que tem dor de cabeça e toma o remédio, ele não é dependente. É a mesma coisa. Se você tem uma glicemia alterada e essa glicemia futuramente pode te dar complicação, eu não vejo por que você não tomar. Eu acho que você deveria tomar, sim. Acho que você convenceu o Kleber, né? Espero que sim. Vamos lá, ó. A Lourdinha Pafume gostaria de saber, doutor, se aquela dieta do carboidrato prejudica os rins. Não é. Na realidade, como que ela chama? Lourdinha. Lourdinha, boa noite. Na realidade, não é que prejudica o rim. É que quando você faz a dieta do carboidrato, você priva o carboidrato, né? E o carboidrato ele é uma fonte de energia. Então, todos nós precisamos do carboidrato. E aí você troca o carboidrato por uma proteína, que seria a carne, por exemplo. Acontece que a função da carne, a função da proteína não é da energia. É estrutural, é formação de novas células, é em relação a outras coisas. Energia é dada pelo carboidrato. Então, o que o organismo faz? Ele transforma essa proteína em energia, em deficiência de outras coisas do nosso corpo. Por exemplo, o hormônio depende muito, importante, por causa da proteína. Quer dizer, se a gente não tem proteína no nosso corpo, a gente não forma os hormônios, quer dizer, a gente começa a ter problema. O paciente que faz essas dietas, ele começa a ter muita dor de cabeça, porque falta o quê? O carboidrato. Sente muita fraqueza. Então, eu vejo assim, você vai viver a vida inteira fazendo dieta do carboidrato? Não vai, uma hora você vai comer carboidrato. A hora que você entrar em contato com o carboidrato, aquilo eclode, né? E aí você vai ficar imenso. Porque o organismo vai... Né? Ele vai imaginar o seguinte, ela me privou um dia disso. A hora que ela entrar em contato, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, porque pode ser que eu fique sem de novo. E aí você vai ficando cada vez mais difícil perder peso. Ó, o Mauro da Coab 2 diz que toma metformina, 850 miligramas. Ele é pré-diabético. Certo. Doutor, tenho que tomar o resto da minha vida esse remédio? Ô Mauro, boa noite. Como eu falei anteriormente, essa pergunta eu acho muito interessante, porque a pessoa fala assim, nossa, doutor, mas eu vou tomar remédio pro resto da vida. Eu falo assim, você não tem que tomar água pro resto da vida? Você não vai ter que comer arroz, feijão pro resto da sua vida? Senão você não vive. Quer dizer, se você vai tomar um remédio que vai te dar uma qualidade de vida melhor, que vai proporcionar para você até poder comer um pouquinho mais, eu não consigo entender o porquê não tomar. Qual é o medo de tomar? É tomar um remédio para a vida inteira, de ficar naquela dependência de tomar. Sim, mas se esse remédio te der uma qualidade de vida, te proporcionar você evitar ter complicação por causa do diabetes, eu não vejo por que você não tomar. Mas sabe que muitas vezes o paciente ele pode emagrecer,
se ele tiver obeso, né? Começar a fazer atividades físicas, se ele for sedentário, e às vezes até não precisar mais do medicamento, né, doutor? Então, por isso que eu falei, é muito difícil você analisar. Eu acho que se o médico dele passou, a pergunta dele, vou ter que tomar pro resto da vida? A princípio, sim. Mas se você mudar o teu estilo de vida, perder peso, mudar os hábitos alimentares, com certeza a sua chance de tirar o remédio é muito grande. Eu não posso dizer que você não possa vir a ter que utilizá-lo futuramente. Mas se você mudar o estilo de vida, talvez agora no início você consiga tirar sim. Você consegue ficar sem o remédio. Ó, a Sueli de Lima e a Lourdes. A dona Sueli, a dona Lourdes. Ligaram para te mandar um grande abraço e falar: semana que vem nós vamos te ver, doutor. Hoje nós estamos vendo na televisão, mas a semana que vem elas vão ver pessoalmente. Que bom. Beijão para vocês, viu? A Maria da Coab 2 gostaria que o senhor falasse um pouco sobre hipotireoidismo, se tem cura ou se ela também tem que fazer tratamento pro resto da vida. Então vamos lá. Maria, né? Maria, boa noite. Hipotireoidismo, só para você entender, aquele dia que eu vim aqui nós até mostramos que a tireoide fica localizada aqui, né? Então, hipotireoidismo é uma doença onde você tem a deficiência, ou seja, a diminuição na produção de um hormônio produzido pela tireoide, que é a levotiroxina. O que leva à diminuição na produção desse hormônio? Hipotireoidismo é uma doença autoimune. O que é isso? Não é uma doença contagiosa, você não vai passar para ninguém. Ela é uma doença que o teu organismo entende que a célula que produz a tireoide, que produz a levotiroxina, ela é estranha. Então ele vai lá e destrói a produção desse hormônio e você para de produzir. Então, primeira coisa, a partir do momento que você faz o diagnóstico do hipotireoidismo, nunca mais você para o medicamento. Hipotireoidismo não tem cura, hipotireoidismo tem tratamento, né? É uma doença que é para o resto da vida. E aí você tem que repor esse hormônio. Só para complementar, quais são os sintomas do hipotireoidismo? Então vamos lá. Dor nas pernas, cansaço, sonolência, ganho de peso, unha quebradiça, pele seca e áspera, intestino preso, depressão, anemia, aumento de colesterol, diminuição da libido sexual, intolerância ao frio, que seria está calor, mas o paciente está com frio, porque exatamente que o metabolismo está mais lento, irregularidade menstrual, infertilidade, aborto espontâneo. Aí muita gente fala assim, nossa, eu sinto tudo isso, quer dizer que eu tenho hipotireoidismo? Não necessariamente. Outras doenças podem dar também o hipotireoidismo e podem ter esses sintomas. Como que é feito o diagnóstico? Exame laboratorial. A partir do momento que você faz o exame laboratorial, confirma o diagnóstico, iniciou o tratamento, não pode mais parar. Você muda as dosagens, mas parar nunca mais. Cansou, doutor? Não. Não. Mas infelizmente, né? Nós vamos ter que terminar nosso programa. Perguntas muito boas, viu? Hoje, olha... Modesta parte, os nossos telespectadores são 10 mesmo. Olha, né? Eles fazem um programa assim, diferenciado, né? Eu falo, são eles que fazem o programa, né, doutor? Eu gostaria de agradecer imensamente pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza assim, que foram assim, de maneira muito clara e que agradou bastante as pessoas que ligaram. Eu acho assim muito bom quando o médico explica, a gente vê que ele quer explicar mesmo, mostrar, né, dar exemplos. E é assim que a gente aprende mesmo. Agradecer sua disponibilidade de vir daqui de São José do Rio Pardo até a gente e o carinho, né, com que respondeu a todos os nossos telespectadores. Dizer que a gente se sente assim muito, muito feliz mesmo de saber que você aceita nosso convite, que você vem até aqui. Já deixar aquele abraço em nome de todos os seus pacientes aqui de Mococa, que sei também que são inúmeros, e a gente vê que o carinho é recíproco, né? Quando a gente vê o tanto de gente que liga só para deixar registrado aquele abraço. Parabéns por ter escolhido o convidado. E dizer que eu fico muito feliz em tê-lo como convidado, como colega de profissão, e que você venha muitas e muitas vezes aqui com a gente. E passa a palavra para que você faça as suas considerações. Olha, eu que agradeço a gentileza de você me chamar para vir aqui. Quero agradecer também a vocês, aos meus pacientes, aos telespectadores. Sei que
Talvez a gente não consiga explicar muita coisa em tão pouco tempo, mas espero que eu tenha contribuído exatamente para tirar algumas dúvidas, né? Que eu acho que esse é o objetivo nosso, é poder ajudar. Queria agradecer a Eliana, eu falo que cada vez que ela me liga e faz o convite, eu me sinto cada dia mais lisonjeado por isso. E adoro vir aqui, eu acho aqui a minha segunda casa. Muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Eu gostaria de oferecer-lhe algo que vai subir um pouquinho sua glicemia, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Os doces da Biba, né? São doces feitos aqui por uma empresa mocoquense. Agradecer a Pérola, sempre oferece os doces aos nossos convidados, né? Eu acho que você já conhece os doces. Gosta, doutor? Amo. Aprova. Todos. Né? Diabético pode também, umzinho assim, de vez em quando pode também. Claro, né? Que pode. Então, olha aí, ó. Então, agradecer. O excesso aqui não pode. Ó, então, mais uma vez. Você conhece esse pé de moça, doutor? Esse é o... Esse é o preferido. Esse é o... Então, sem palavras, né, doutor? Isso aí. Então, muito bom. Então, mais uma vez, a todos vocês que nos assistiram, que ligaram, como sempre, as nossas desculpas àqueles que tentaram fazer contato, deixar sua dúvida e não conseguiram ligar para a gente. Gente, mais uma vez, eu gostaria de dizer que o nosso programa é feito por vocês e agradecê-los pela colaboração. Um grande abraço, fiquem com Deus. Doutor, muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço, Eliana. E até a semana que vem, né? Deus quer. Obrigado.